Desde o início do século, temos assistido uma explosão de inovações que transformaram a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. A internet discada hoje é Wi-Fi, e os celulares atuais possuem mais poder de processamento do que um computador nos anos 90. As cirurgias são feitas com câmeras microscópicas e as TVs afinaram e aumentaram de tamanho. Os eletrodomésticos ficaram inteligentes com o surgimento da IoT. Esses são apenas alguns dos avanços tecnológicos que atualmente podemos desfrutar. No entanto, as coisas já foram muito diferentes no passado. Se voltarmos alguns anos, podemos descobrir que a internet não era tão veloz como é hoje. Embora reclamemos quando ela atrasa alguns segundos, podemos ver também a diferenciação das cores das TVs, onde antes era preto e branco, hoje temos 4K Full HD. Então, se pudéssemos voltar no passado e analisar toda essa história de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva que abranja o início e os dias atuais, qual seria a nossa reação ao constatar tamanha mudança? Essa é a reflexão deixada nas entrevistas a seguir, realizada especialmente com participantes que já presenciaram essa evolução. A virada do século e como isso impactou as pessoas e o que mudou para pior ou para melhor. Começar entrevistando meu pai. Qual é o seu nome? Olá, meu nome é Gilles, sou o pai do Gilles da escola do Senac, e ele me apresentou esse trabalho e ele veio fazer umas perguntas. E eu vou ver o que eu posso fazer. Qual a sua idade? Hoje eu tenho 46 anos. Qual foi sua reação ou o que foi impactante para você na virada do século? Acho que o que impactou mais foi a questão da tecnologia. Eu sou do tempo de que tudo que ia se fazer era telefone via linha fixa. Tudo que precisava fazer você tinha que mandar um recado por alguém, ou até mesmo cartas eram feitas na época. Eu sou do tempo de que quando começou a surgir os primeiros celulares eram as coisas mais caras que existiam no mundo. Apesar de que as linhas telefônicas também sempre foram muito caras. E na minha época, o jeito mais fácil de localizar alguém, mandar uma mensagem para alguém, era um bip. Eu cheguei a trabalhar com bip, cheguei a ter um bip. E com a modernidade, hoje em dia está tudo muito fácil. É um exemplo mesmo, são a forma de assistir filmes hoje. Com streaming, né? Com streaming. Antigamente, ou você ficava esperando uma tela quente da TV Globo, eles anunciavam com uns 2 meses de antecedência, você ficava toda segunda-feira esperando aquele filme passar, depois das 10 e você não tinha hora para dormir. Depois sempre existiam as locadoras, onde você se programava, reservava o melhor filme que você queria, porque senão você chegava lá, os melhores filmes já tinham sido alugados, vocês alugavam de 3 a 4 filmes e passavam o final de semana em casa assistindo filme no videocassete. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem o celular na palma da mão, onde tudo é mais fácil, tudo é mais rápido. Eu continuo trabalhando, eu sou ativo, né? Eu trabalho, e hoje em dia até eu me queixo um pouco dessa modernidade, que é tudo dinâmico, é tudo muito rápido. Enquanto você está resolvendo um problema no telefone, tem gente chamando no WhatsApp, do WhatsApp mandando mensagem, chegando e-mail. Então a modernidade ela é boa, mas ela também é cansativa, porque você se torna muito mais ativo do que você deveria ser. Mas eu acho que ela veio para ajudar, tanto na medicina, tanto em tecnologias para o mundo, para o dia a dia, automobilismo e por aí vai. Passei por bastante coisa, tenho 46 anos, vivi na época, que nem eu disse, que não tinha tanta tecnologia, mas por ser jovem você acaba se identificando com algumas coisas. Hoje em dia mesmo tem coisas que são tão novas
que eu não sei resolver. E no caso, meu filho, que ele é mais novo, ele tem 18 anos, então eu acabo recorrendo a ele. E é o que acontecia quando era meu pai também, quando saía as coisas mais modernas, era para os filhos que ele vinha pedir ajuda. E acho que esse ciclo se renova, né, a cada geração, a cada ano que passa. Os mais velhos acabam se distanciando da modernidade e os mais novos tentando ajudar a gente. E pra você, o que mudou pra pior? Para pior, eu acho que a interação humana. Hoje em dia todo mundo grudado ou num celular ou num streaming o final de semana inteiro dentro de casa. As interações humanas, elas estão um pouco afastadas, sabe? Hoje em dia todo mundo é só via internet. Se acabar a internet, acho que tem gente que entra em depressão. Não tem mais aquela interação de você ir num barzinho, você ir numa discoteca, você ir numa balada, você sentar com a pessoa, sabe, curtir, paquerar. Hoje em dia falta muito essa interação. Não vou generalizar, né? Hoje em dia eu acho que vai mais de cada indivíduo. Tem aqueles que se sentem mais seguros dessa forma, né? Tem aqueles que gostam de ver gente, interagir, conversar, fazer amizade. E tem gente que é só virtualmente. Isso eu acho que é um ponto um pouco negativo. E o que mudou pra melhor? Para melhor, Vamos pegar num ramo da televisão, não sei, música. a tecnologia ela muda muito, ela facilita muito as coisas da vida. Antigamente, quando você não tinha facilidade de gravar um vídeo da sua família, um vídeo de aniversário. Eu lembro quando eu era criança que meu pai tinha uma filmadora, era desse tamanho assim, ó. Você colocava uma fita de videocassete dentro dela, encaixava ela no ombro aqui para você fazer a filmagem, para você ter uma lembrança daquele momento. Hoje em dia não, hoje em dia com um celularzinho assim você resolve, você tira foto, você filma, você edita, você faz de tudo o que você quiser. Essa é uma facilidade, né? Tá? Eu espero que em poucas palavras eu tenha ajudado e se faltou alguma coisa a gente pode complementar depois, ok? Sim. Entrevistando minha mãe agora. Qual o seu nome? Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Graciela Carboni, eu tenho 45 anos e como foi a virada do século para mim? Quando chegou a virada do século, teve um monte de questionamento falando que em primeiro lugar ia acabar o mundo, isso, aquilo, outro. Isso daí deixou muita gente perturbada, até mesmo na parte espiritual, né? E depois falaram que os computadores iriam parar, que iria ter um apagão e que nós iríamos ficar sem a tecnologia. E na virada do ano, né, dia 1º de janeiro de 2000, nada disso aconteceu. Até que foi bom, né, porque aconteceu muitas coisas, todo mundo ficou com muito medo, fizeram coisas antecipadas, achando que ia acontecer várias coisas, mas foi uma coisa passageira, né? Graças a Deus. E o que mudou para mim, e o que foi pior e o que foi melhor? No ano 2000 a tecnologia entrou com força total, né? Então começou a mudar tudo em relação ao mundo que nós vivíamos, que era um mundo mais pacato, de papéis, né? E depois foi evoluindo. E hoje, em 2023, o que mais eu tenho um pouco mais de medo, né? É sobre a frieza das pessoas em relação à tecnologia. Não existe mais um tete-a-tete, né? Ninguém mais conversa, interage. A tecnologia tirou um pouco isso, né? Pelo outro lado, a tecnologia trouxe muita coisa boa. Somente na medicina, né?
empresas aí, fez muita mudança. Então, assim, tem alguns lados ruins, né? E tem os lados bons. O que eu tenho muito medo dessa tecnologia é da facilidade que as pessoas têm em relação a conseguir as coisas. E os jovens, né? Os jovens hoje em dia estão muito parados, né? Esperando que alguma coisa mude. Só que não vai mudar se eles não arregaçarem as mangas. Então é só isso que é a minha preocupação. Mas de resto a tecnologia é muito boa. E esse ano aí, quem sabe, né, vai vir coisas melhores ainda. O que mais me impactou, eu acho que é mais a parte da tecnologia. Mas o resto tá tudo perfeito, tá tudo ótimo. Só queria que os jovens soubessem que eles são o nosso futuro. E nós precisamos muito deles. Então aproveitem tudo o que está por vir para que eles façam um mundo melhor para nós, tá bom? Boa sorte aí para vocês, um abraço. Tchau, tchau. Olá, me chamo Graziela Santin, tenho 41 anos e sou nascida nos anos 80. Tenho um pouco para contar para vocês a vivência dos anos 80 até hoje. Morei basicamente a maior parte desses anos na zona rural. Então a gente sempre morou no sítio, sou nascida numa zona rural, meus pais são de uma zona rural, onde a gente não vem, a nossa principal fonte de renda era da agricultura. No caso, a gente era fornecedores de cana. Não, somos ainda, né? Ao longo desse tempo, aos 22 anos que eu vim trabalhar no comércio, né, no centro de Piracicaba, que aí teve algumas transformações, né, no decorrer da vida, da nossa vida, né, de casamento, de filhos. E aí eu comecei a trabalhar no comércio. E o que você acha que mudou? Teve não me lembro de grandes transformações de um ano para o outro, porque uma mudança de século nada mais é do que de passar de um ano para o outro. Então, assim, o que me recordo de lá atrás, que meus pais contavam as dificuldades como eram de trabalho mesmo, a dificuldade de manter uma casa que não tinha água encanada, não tinha luz. Então, assim, quando a minha mãe se casou, por exemplo, ela tinha que descer ao rio para lavar roupa, ela não tinha água encanada na casa para lavar roupa, ela não tinha luz. Então, essas eram muitas dificuldades, né? Então, hoje em dia a gente tem a facilidade, né? Bateu o interruptor, acende a luz, entra em casa, tem Wi-Fi, tem internet, tem TV com milhões de canais, tem acessibilidade para acessar qualquer notícia na internet, né? Qualquer matéria que a gente quiser ver. A parte de relacionamentos, né? De namoro, de todo esse trâmite que hoje a maioria das conversas são iniciadas, né? Por redes sociais, diversas, que hoje existem muitas redes sociais, né? Que o pessoal, as moçadas costumam conversar, né? A gente saía, ia para alguma festa mesmo, algum baile de alguma igreja, normalmente era baile de igreja, que sempre reunia todos os jovens, e ali se trocava conversas nesse momento. A partir daí, era só nesses momentos que a gente se encontrava, não tinha a facilidade hoje de mandar uma mensagem e marcar o encontro, ou passar na casa para buscar, para fazer qualquer coisa. Era bem, como eu vou dizer, não tínhamos poucos recursos, né? Então a gente tinha que aproveitar o dia aquele momento, daquele passeio, daquela festa, para conversar, né? Para ter essa troca das primeiras palavras, para daí vir a surgir o namoro, que daí depois que oficializava, o pai ia, né, permitir o namoro, aí ia até na casa da namorada e seguia como é hoje uma parte, né? O que você acha que mudou que não deveria ter mudado? A violência aumentou muito, né? Com esses passar dos anos.
a introdução da droga ficou uma forma muito fácil de ser acessada pelos jovens. Isso, há uns anos atrás, tinha um pouquinho menos, não sei se não tinha tanta ou não se divulgava tanto que tinha, mas eu creio que a acessibilidade dos jovens antigamente era menor do que hoje. Eles têm muita facilidade. Então eu acho que assim, a modernidade veio para melhorar muito, agilizou muita coisa, pelo simples fato de vir a internet, né, e mudar essa visão nossa, né? Mas com toda essa facilidade também veio as coisas que vieram para prejudicar. Muita facilidade gera um certo cômodo, né, para outras coisas. Hoje em dia a gente vai fazer uma busca, a gente não vai mais num livro fazer uma busca de algum tema, fazer uma pesquisa para algum trabalho, a gente não vai mais em algum livro para saber o que falar nesse trabalho. Hoje a gente vai lá no celular, digita lá, no notebook, no computador, digita lá, o Dr. Google responde pra gente, né? Lá ele vai dar todas as informações. Seja ela numa doença, seja ela numa viagem, seja num trabalho escolar, né, numa pesquisa de emprego, qualquer área, você hoje digita no Google e tem todas as informações, né? Então essas facilidades eu acho que vieram para melhorar. Mas a parte que envolve o mundo lá atrás, que a gente não tinha tanta acessibilidade ao poder das drogas, ao poder da violência, isso, com a modernidade, isso ficou pior. Então eu acho que isso é uma coisa que veio para piorar, né? Sendo porta-voz do grupo, estávamos discutindo a respeito do que foi apresentado pelos entrevistados. De fato, a virada do século trouxe suas inúmeras vantagens. No entanto, também vieram os problemas, como foram citados. No entanto, abordamos a seguinte questão como adendo. Numa época em que temos tudo na palma de nossas mãos, onde o conhecimento está a poucos segundos de nós, porque há um aparente decréscimo no número de sonhadores ambiciosos. É notável o crescimento de adolescentes ansiosos com o futuro, pois não têm perspectiva ampla. Como podemos deixar isso acontecer? Sendo este um problema grande, não há uma resposta definitiva, mas chegamos a uma hipótese. A comodidade do dia a dia trazida pela tecnologia nos tornou acomodados. Em outras palavras, por que sonhar se eu tenho a possibilidade de fracassar e a minha vida está ótima como está, então por quê? Pois é, essa é uma questão complexa e não pode necessariamente ser generalizada, mas isso nos faz pensar se a comodidade é realmente boa para o ser humano. Afinal, já dizia Mário Sérgio Cortella, em outras palavras, claro, o ser humano se habitua com o medíocre.